Todos nós que desenvolvemos a dimensão do outro, porque somos sujeitos da democracia, todos nós nos sentimos compadecidos, cheios de compaixão, temos a noção da importância da sociedade, a gente tem a noção do convívio, a gente tem curiosidade de saber sobre as pessoas, a gente tem cuidado com as pessoas, a gente pesa, mede, pondera, leva em consideração muitos aspectos. A gente gosta, por exemplo, de ter uma coisa chamada Constituição. Por quê? Porque a gente pensa num patamar básico a partir do qual a gente pode organizar a vida em sociedade e o Estado democrático, que acho que é uma coisa importante da gente pensar no Brasil contemporâneo. Enfim, mas o protofascista não tem essa dimensão, então a vida dele vai muito mal. Olha só, aí o que acontece? Nesse embotamento da reflexão, porque ele não consegue ter curiosidade sobre o mundo, não se abre para o outro, ele fica, assim, vou usar um termo do Adorno, tá? Vocês vão lá na Dialética do Esclarecimento, o último capítulo, 1947 esse livro, tá? Coisa antiga, né? Mas vamos nessa, porque está parecidinho com hoje em dia. Ele fala assim, o sujeito fica burro, em alemão, Dummheit. Estou falando isso só para a gente, vocês podem sair pichando na cidade, né? A Dummheit é nossa. Então, falando isso para vocês brincarem um pouco também, porque afinal de contas esse assunto é pesado. Aí ele fala assim, é possível você formar um fascista deixando ele burro. Como que você faz para deixar uma criança burra? Você diz muito não para ela, maltrata bastante, espanca, não dá a ela chance de conhecer, evita que ela entre em contato com a sua própria subjetividade, não deixa nem que essa subjetividade se forme. E aí vem uma das características que o próprio Adorno fala, que é típica também dessa personalidade protofascista, desse fascista em potencial, desse fascista em estado de prontidão. Ele começa a odiar os intelectuais, odiar os questionadores, odiar os artistas e odiar todas as formas de linguagem, da poesia, a prosa, da pintura ao cinema, porque ele não consegue, não é que ele tenha raiva daquilo e acha que aquilo não serve para o mundo. Isso é só uma consequência. Na verdade, ele não consegue estabelecer uma relação com isso. Ele vê uma obra de arte e ele não consegue dialogar com a obra de arte. A obra de arte não lhe diz nada. E por quê? Porque dentro dele mesmo, ele está trancado, perdido. Ele é um muro, ele é um buraco. Um buraco sem fim, sem fundo e sem chance de redenção. Isso é uma coisa muito triste, se a gente pensar bem. É lastimável a gente pensar que as pessoas podem chegar nesse nível. Então, o ódio nada mais é do que uma autodefesa desse sujeito que se sente, no fundo, muito humilhado. E, por isso mesmo, ele projeta, e essa é uma outra característica, ele projeta no outro a humilhação que ele mesmo sofre. Porque, no fundo, naquilo que sobrou de inconsciente para ele se acha um panaca, ele se acha um imbecil. E ele se joga a adorar imbecis porque ele se identifica com um imbecil. Sabe por que ele se identifica com um imbecil? Porque ele é um imbecil, gente. Então ele só consegue entender imbecilidades. Aí se vem alguém e chega e diz, bandido bom é bandido morto, ele fica, yes, entendi. Então é isso aí. E aí copia e cola e vai em frente. Tem mais um aspecto super grave, que aí eu vou colocar, não na conta do Adorno, mas na minha própria, que é o seguinte, o Adorno falava de uma incapacidade de intracepção do fascista, desse fascista em potencial. Sabe aquelas pessoas que nunca vão nem se confessar para o padre, nem bater um papo com o pastor, nem com os pais, nem com o namorado ou a namorada? Sabe aquelas pessoas que nunca vão fazer uma terapia? Sabe aquelas pessoas que dizem que não sofrem? Aliás, elas nem falam disso, né? Aquela pessoa que se coloca com uma frieza em relação à vida, que não consegue ter solidariedade com os outros.
Aquela pessoa que vê, que é capaz de falar bandido bom é bandido morto, e coisas do tipo, desse campo do argumento, né? Esse tipo de pessoa fala isso e pensa dessa maneira, justamente porque não pode entrar em contato com a dor do outro. E aqui vem um ponto. A dor do outro machuca demais o fascista. A dor do outro, se ele conseguisse entrar em contato com a dor do outro, se ele conseguisse, portanto, sentir compaixão, ele cairia como uma estátua de sal. A fragilidade dos fascistas, a fragilidade afetiva e psicológica é imensa e intransponível. É a fragilidade do vazio subjetivo. Por isso que dá pena. E ele não pode entrar em contato com essa dor do outro, porque entrar em contato com a dor do outro implica uma força que só as personalidades democráticas têm. Que é a força de ter encontrado desde sempre e poder viver a sua própria dor.